Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero tratar nesta noite acerca de um assunto muito importante. Não é simplesmente estar aqui, é simplesmente compreender. Uma palavra que precisa nortear a nossa vida, as nossas ações, as nossas condutas. Todos nós estamos aqui em um único propósito, de cultuar a Deus. Mas talvez nós ainda não entendemos a necessidade de cultuar a Deus de forma racional. O que isso nos ensina é que talvez estejamos cultuando a Deus de forma errada, cultuando a Deus de forma equivocada. E talvez o meu culto não seja um culto agradável a Deus, um culto aceito por Deus. E por estas razões, certamente há questionamentos que nós fazemos do tipo: por que eu sirvo a Deus e eu vivo numa situação difícil? Por que eu oro e Deus não me responde? Por que eu sou uma pessoa tão dada a Deus, vou à igreja, cultuo, dizimo, oferto e tantas outras coisas que questionamos e Deus não se manifesta para comigo? Eu diria que talvez nós estejamos cultuando a Deus errado. Talvez nós estamos nos manifestando de forma muito religiosa, mecânica, de forma muito superficial, muito rasa, e nós estamos totalmente equivocados acerca daquilo que Deus espera de nós. Mas nessa noite, eu gostaria que você prestasse muito bem atenção acerca daquilo que o Espírito Santo quer trazer ao teu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele traz de início uma petição, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Esse texto e esta palavra traz para nós um sentimento de que alguém está querendo implantar no outro um desejo correto, um desejo original, legítimo, e este foi o papel do apóstolo Paulo quando escreve a carta aos Romanos. Aliás, em todas as cartas o apóstolo Paulo tem um sentimento de levar as pessoas a buscar a Deus pelo viés correto, pelo propósito correto, pela motivação correta. Porque talvez, embora estejamos aqui, a nossa motivação está equivocada. Embora sirvamos a Deus, possamos estar com a motivação errada em nosso coração. E quando Deus olha para cada um de nós, Ele precisa enxergar em nós a motivação certa. O que ativa Deus em nosso favor é a nossa motivação certa. É por isso que nos púlpitos é errado se pregar as bênçãos de Deus como objeto pelo qual se deve buscar a Deus. Porque as pessoas acabam sendo doutrinadas a buscar a Deus por alguma razão que não seja o próprio Deus. E a pessoa ela aprende errado, vive errado e morre errado. E vive uma vida frequentemente de questionamentos. E a bênção que tanto ele busca nunca chega na vida dele.
Porque a Bíblia nos ensina que as bênçãos correm atrás daqueles que servem a Deus. É por esta razão que nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo ensina aos romanos, dizendo acerca do culto racional. Ou seja, eu presto um culto com entendimento, eu tenho uma razão pela qual eu sirvo a Deus. Porque talvez você pode estar aqui dizendo, e alguém perguntar para você, por que você veio aqui hoje? E você dizer, eu vim porque é culto. Eu vim porque me convidaram, eu vim porque eu sou evangélico e tenho que estar na igreja. Então não existe um fator significativo para a pessoa, um fator com entendimento pelo qual ela está aqui. E se a pessoa não sabe por qual razão ela veio, significa que ela está prestando um culto irracional a Deus. Um culto sem entendimento a Deus. Aliás, tudo que nós fazemos precisa ter um entendimento. Eu faço por algum motivo. Eu preciso entender este motivo. Eu faço por alguma razão. E as pessoas, via de regra, não entendem isso. Então a palavra do apóstolo Paulo traz para nós esta verdade que deve mudar a nossa vida. A forma como eu estou cultuando a Deus. Se você passar em todas as igrejas, em todos os templos, você vai perceber que existe uma falta de reverência no culto. E esta falta de reverência muitas vezes é involuntária, porque a pessoa ainda não compreendeu o fator culto racional. E é por isso que ela se torna tão inconsequente nos seus atos, porque ela não entendeu nada até então da sua fé e da sua vida com Deus. Quando nós nos reunimos, Jesus disse algo muito importante e profundo. Ele diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando nós nos reunimos, nós precisamos ter em mente que Deus se faz presente. Que a presença dele é real por causa de nós. Porque ele disse, onde houver 2 ou 3, então Deus não está em lugar onde existe ausência de pessoas. Não importa o lugar, se você se reunir debaixo de uma árvore, em nome de Cristo, ali ele está presente. Deus não está presente nessas 4 paredes, porque denominamos de igreja. Aliás, igreja somos nós. E nós precisamos compreender isso. Porque senão nós vamos viver a vida toda em passos errantes. E nós não vamos compreender nada a respeito de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina a respeito de um culto racional. Eu entendo por que estou servindo a Deus. Eu entendo por que estou aqui. Eu entendo porque eu vim a este lugar. Qual o propósito que me trouxe aqui? É isso que eu quero que você entenda nessa noite. A razão pela qual você está aqui. A razão da sua existência. As motivações do seu coração. Se você não entender isso, você vai passar a vida toda cultuando errado. Você vai passar a vida toda se relacionando com Deus de forma equivocada. A primeira coisa que você precisa entender é que o culto racional é uma necessidade. Nós precisamos compreender que necessário é cultuarmos a Deus de forma racional. Eu não cultuo a Deus sem um fator estabelecido. Eu não cultuo a Deus sem uma razão lógica. Você tem que saber por que você está cultuando a Deus. E muitos não sabem. Então eu preciso entender que culto a Deus, ele precisa ser racional. E o que é culto, pastor?
É um conjunto de atitudes, de ações, pelos quais nós adoramos uma divindade. Essa divindade, claro que é Deus, o Senhor Supremo. Então as minhas ações, as minhas atitudes, elas são direcionadas a Deus. Isso é um culto, e essas ações, elas precisam passar pelo princípio da racionalidade. Eu não faço de maneira mecânica, involuntária, porque alguém pediu. Eu preciso fazer porque eu entendo a necessidade de cultuar a Deus da forma perfeita. E muitas vezes nós só fazemos quando o pastor diz: levanta a mão para a direita, levanta a mão para... ou o ministro de louvor, quem quer que seja. Mas isso não parte de um princípio que nós entendemos. Não parte de um princípio de racionalidade que eu preciso me manifestar para Deus. Eu quero te dizer uma coisa: quando você se manifesta para Deus, Deus se manifesta para você. Acontece que nós não aprendemos ainda a nos manifestar para Deus. Nós aprendemos a nos juntar para Deus, mas nunca aprendemos individualmente nos manifestar a Ele. Falta isso em nós. Se você se manifestar para Deus, Ele se manifesta para você. Você não pode cultuar Deus de maneira atabalhoada. Você não pode cultuar Deus de maneira involuntária. Eu vim por vir, eu vim porque eu preciso. Não. Esta não é uma forma racional de cultuar Deus. O que te traz aqui não pode ser nada mais e nada menos do que o desejo de estar diante de Deus. O querer estar diante de Deus. Uma certa feita eu disse em uma das minhas pregações que você tem que trocar o eu tenho pelo eu quero. Porque muitas pessoas vêm para a igreja porque tem que vir, mas o culto racional é quando você quer vir. O relacionamento com Deus racional é quando você entende a importância de servir a Deus e então você quer estar. E o querer parte de um princípio de entendimento. E então a sua vida muda e Deus te compreende e você compreende a Deus. Segundo, no culto racional nós somos o sacrifício. No culto racional nós somos o sacrifício. Eu gosto daquele hino que diz: e o sacrifício sou eu. Em tempos passados o sacrifício era uma oferta, um bezerro, um novilho que se sacrificava ali. Mas no texto que nós lemos e no tempo que nós vivemos, hoje nós somos o sacrifício. Nós não precisamos pegar um bezerro, nós não precisamos pegar um novilho e sacrificar esse novilho para então oferecer a Deus. Eu sou este sacrifício, eu me ofereço a Deus. É isso que é culto racional. Todo tempo eu estou me oferecendo a Deus. Você precisa entender que você é o sacrifício para Deus. Não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Eu estou vivo para Deus. Você está vivo para Deus? Você entende a sua vida como um sacrifício, o seu ser como um sacrifício vivo a Deus? Então eu entendo primeiro que é uma necessidade. Segundo, eu entendo que eu sou o sacrifício. Se você não entender isso, você vai continuar batendo a cabeça na sua vida, ao longo da sua caminhada. Terceiro, o culto racional é o seu ser. O seu ser é um culto a Deus. O seu estilo de vida, as suas ações, o seu interior, o seu coração é um culto a Deus. É uma manifestação de adoração a Deus. Você precisa entender que culto não é simplesmente cantar, não é simplesmente estar aqui, é simplesmente compreender que eu preciso me manifestar para Ele, o meu ser oferecer a Ele. Eu preciso entender isso, isso é um culto racional.
eu não posso pular, saltar, né? Tem muita gente que acha que o culto racional e culto fervoroso é quando pula, quando grita, quando fala em línguas, quando rola, que dá cambalhota, e enfim. Mas não, não, não. Nós precisamos entender o nosso foco do culto. Nós precisamos entender o nosso princípio de manifestação para com Deus. Porque senão nós vamos continuar vivendo errado, fazendo errado, continuando errado e morrendo errado. Essa é a realidade. Eu preciso entender aonde tem que estar os meus olhos. Aonde devem estar os meus olhos. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quarto, o culto racional é o culto com entendimento. É quando eu entendo o porquê eu estou fazendo isso. Tem gente que ele faz porque viu o outro fazendo. Se todo mundo faz, eu faço. Se ninguém faz, eu não faço. Ou seja, você não está entendendo o propósito. Se todo mundo vai, eu vou. Se ninguém vai, eu não vou. Mais ou menos nessa embalada aí. Ou seja, eu sou levado pela ação do outro, mas eu não fui normalmente no sentido perfeito de buscar a Deus. É por isso que lá no livro de Jeremias, escute isso aqui, é por isso que no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, salvo engano, vai dizer, ou 13, vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando é que eu encontro Deus? Olha aqui algo profundo. Quando é que eu encontro Deus? É quando eu estou no templo? Não. É quando eu estou na rua? Não. É quando eu estou cantando? Não. É quando eu estou ouvindo a palavra? Não. É quando eu me manifesto na totalidade. É quando eu me imponho a buscá-lo em oração, mas não apenas na oração. Eu vou orar e encontro Deus. Eu preciso me envolver na totalidade. É quando o meu coração está 100% envolvido. Aí eu encontro Deus, aí eu encontro a sua presença, aí eu encontro a sua manifestação, porque Deus estabeleceu isso como um princípio de que se eu busco de todo o meu coração, então eu o encontro. Deus está te dando a direção dele nesta noite. Às vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos sonhos, projetos, problemas, que nós não conseguimos nos manifestar na totalidade. Nós não conseguimos cultuar racionalmente. Nós cultuamos de maneira muito precária, de maneira muito superficial, de maneira muito rasa, de maneira muito desprovida de entendimento. E por esta razão Deus não se manifesta para conosco. Quinto, que eu quero que você entenda, precisamos entender a forma de cultuar a Deus. Qual a forma que eu cultuo a Deus? Eu cultuo Deus com as mãos assim? Eu cultuo Deus de joelho? Não, queridos. A forma certa de cultuar a Deus é quando você está conectado com Ele. Quantas vezes nós estamos aqui e a nossa cabeça está lá fora? Quantas vezes nós estamos aqui e a nossa cabeça está pensando no que nós vamos fazer amanhã? Quantas vezes nós estamos aqui e nós estamos lá voltados aos nossos problemas, às nossas labutas, às nossas contas e dívidas? Quantas vezes? Então preciso entender isso, querido. Que embora fisicamente estejamos aqui, talvez na essência não estamos aqui. E o que Deus pede de nós é que nós entendamos a forma de cultuá-lo, é a nossa essência. É o nosso coração na totalidade. É quando Deus olha para você e encontra você. Quando Deus olha para você e encontra o seu coração.
Lembra que quando Deus manda Samuel ungir Davi, Samuel olha para todos os filhos de Jessé e vai pela aparência, e Deus diz: não, Samuel, você está olhando errado. Você está analisando na perspectiva errada e equivocada. Eu não olho como o homem olha. Samuel, para aí um pouquinho, olhe para mim, me ouça. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o lado de fora, eu vejo o lado de dentro. O homem vê o exterior, eu olho o interior, eu olho o coração. Eu olho pelo lado de dentro. Então, você precisa entender que, embora você esteja aqui, talvez a sua essência, na totalidade você não esteja aqui. E isso não é um culto racional. Mas Deus quer te encontrar, assim como encontrou Davi. Alguém que dá todo o seu coração, alguém que cultua a Deus, mesmo estando lá no campo de trabalho. O culto não se dá apenas aqui, querido, aqui se dá a reunião. Você não entendeu? Talvez na sua mente, culto é isso aqui. É óbvio que nós estamos cultuando, mas o culto racional é o culto perfeito. É a minha vida para Deus. Você vai estar lá trabalhando, você está cultuando a Deus. Você está andando na rua, você está cultuando a Deus. Você está na sua casa, você está cultuando a Deus. Você está dirigindo o carro, você está cultuando a Deus. Porque você entende o princípio de se viver para Deus. Isso é culto racional. Faz sentido para você? Faz sentido para a sua vida? E quando você compreender isso, você vai perceber que você vai estar lá no seu lugar de trabalho, o Espírito Santo vai estar ministrando no teu coração. Você vai estar na rua dirigindo, o Espírito Santo falando no seu coração. Você vai estar lá na sua escola, lá na sua faculdade, sentado, e o Espírito Santo vai estar falando no seu coração, porque naquele lugar você está prestando um culto a Deus. O seu estilo de vida, as suas atitudes, as suas ações, é um culto a Deus. Deixa eu ser um pouco mais claro, a pessoa que está ali na academia, escute isso aqui, a pessoa que está na academia, malhando, quando ela é demasiadamente dada à academia, ela está fazendo um culto ao próprio corpo. Pastor, você está dizendo que não deve ir na academia? Não estou dizendo isso, todo mundo deve ir à academia. O que eu estou dizendo, em síntese, para que você possa compreender de forma muito mais clara, é que a pessoa que se importa demasiadamente com o seu corpo, a ponto de não faltar um dia sequer ali, de ser radical, extremista, ele está fazendo um culto ao próprio corpo. A pessoa que tem um cachorro, ele mata e morre por aquele cachorro, gasta bilhões com aquele cachorro, ele está tendo um culto ao animal. Pastor, você está dizendo que é para maltratar animal? Também não, queridos. Eu sei que todos vocês estão me entendendo. Eu estou ilustrando para você que a sua ação, que o seu apego, que a sua devoção é um culto. E talvez muitos cultuam o animal, cultuam o corpo irracionalmente. Isso é culto. Culto não é apenas a Deus nesse sentido, mas a diversas coisas e divindades. Mas devemos entender que o nosso culto deve ser somente a Deus. Está entendendo? Amém, queridos? O culto precisa ser agradável a Deus. O que estou dizendo? Eu preciso entender, eu preciso raciocinar se o meu culto está sendo agradável ao Senhor. É um culto que eu faço com uma autoanálise, uma reflexão, onde eu pergunto, eu estou agradando, o meu culto está agradando a Deus? O culto racional é um culto que você se faz pergunta e você diz, o meu culto está agradando a Deus, a minha manifestação, a minha vida, os meus atos, as minhas ações e atitudes estão agradando a Deus. O culto não pode ser simplesmente um culto, ele precisa ser um culto agradável a Deus. E talvez por diversas vezes, com certeza, corrigindo, por diversas vezes nós apresentamos a Deus um culto desagradável a Ele. Hoje Deus decidiu falar com cada um de nós a respeito de nossa manifestação e corrigir as nossas rotas. Corrigir os nossos pensamentos.
as nossas ações e dizer: meu filho, vai por aqui que você me encontra. O caminho para me encontrar é esse. O caminho do culto certo é esse. Então entenda isso aí. Sétimo, ou oitavo, o culto é a Deus e não a nós. O culto é a Deus e não a nós. Perceba que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos manifestar. Nós precisamos nos apresentar em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas quantas vezes nós queremos que o culto agrade a nós? Quantas vezes? Não, eu vou porque o culto ali tem uns louvores que eu gosto. Tem uns louvores, tem uma palavra que eu gosto, tem um pregador que eu gosto. Se você observar, pregadores de nome arrastam multidão. As pessoas pagam o ingresso e vai, faz fila e dorme na fila por ver fulano, beltrano. Queridos, nenhum pregador, nenhum pastor, ele não é um popstar, não. Nós não somos absolutamente nada a não ser mensageiros da palavra de Deus. Você não pode vir aqui por causa do pastor Cristiano, por causa do pastor Armando, por causa do pastor Márcio, por causa de quem quer que seja dentro desse templo. Você tem que vir aqui por causa de Cristo. Eu vou servir a Jesus. Eu vou me reunir para adorar a Deus. Eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou dar a minha devoção, a minha adoração a Deus. Eu vou ouvir o que Deus tem para falar comigo. Talvez não seja o que eu gosto, mas é o que eu preciso. É isso que é um culto racional. Eu não vou por causa de João. Eu não vou por causa de Antônio. Eu não vou por causa de Maria. Eu vou por causa de Cristo. É por isso que Pedro, olhando para Jesus, diz: para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele entende que a razão pela qual ele segue a Jesus é porque apenas Jesus tinha palavra de vida eterna, apenas Jesus tinha palavra de salvação para ele. Então ele diz: eu te sigo porque eu entendo a necessidade que eu tenho de ti. Eu te sigo porque eu entendo que só o Senhor tem palavras de vida para mim e mais ninguém, nada neste mundo pode me dar o que o Senhor tem. É isso que é culto racional. Ah, se o pastor João não pregar, eu não vou. Ah, se o pastor Beltrano não pregar, eu não vou. Então você vem por causa do pastor Beltrano? Não, queridos. Você tem que vir por ele, porque a Bíblia diz que porque por ele, para ele, são todas as coisas. Vem cansado, vem arrastando, vem deitado, vem do jeito que você tiver, mas você vem. Por ele você tem que fazer tudo. É tudo por ele. Por ele, para ele são todas as coisas. A minha vida precisa ser por ele, para ele, totalmente dele. Você tem que viver para ele. Você tem que viver por ele. Você tem que ser para ele. É tudo para ele. É nada para nós e tudo para ele. Que ele cresça, que nós diminuamos. É por isso que os serafins estão lá em todo o tempo dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías contempla aquela adoração e diz: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se você não entender isso, meu amado, se você não entender isso, minha amada, você vai passar a vida toda para chegar no final da vida e descobrir que você fez tudo errado. Que você perdeu todo o seu tempo na igreja sem conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Ele. Aleluia. O culto é a Deus e não a nós. O culto não é para agradar a nós, é para agradar a Ele. Você vem por causa dEle. Você vem para agradar a Ele. Você vem para adorar a Ele. Você vem para ouvir a Ele. Quando eu estou pregando, é Deus que está falando contigo, porque eu estou falando da palavra dEle.
E a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante, cortante do que a espada de dois gumes. Meu Deus. E por último, o culto racional. Esse é o culto verdadeiro. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Culto racional é o verdadeiro culto a Deus. Esse é o culto que Deus espera de nós. Culto racional é o verdadeiro culto a Deus. É esse culto que Deus está precisando, está buscando em cada um de nós. É esse culto que Deus está buscando em mim e buscando em você. E quando Ele encontra um culto racional em você, então Ele se manifesta para você. É isso que você precisa entender. E este culto racional, escute isso aqui, ele precisa ser além das circunstâncias, a despeito da circunstância. É por isso que Jó, em meio a todo o seu sofrimento e toda a sua luta, ele dizia: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Só alguém que entende o culto racional a Deus, só alguém que entende a necessidade de servir a Deus a despeito da circunstância, pode fazer tamanha declaração em meio a tantas dores e lutas que está vivendo. Então ele diz: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E quando Deus muda o cativeiro dele, então ele diz: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Em meio à dor também ele manifesta adoração e culto a Deus, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando nós entendemos o culto racional, a nossa vida para com Deus, nós não murmuramos frente às lutas e adversidade da vida. Nós entendemos que em tudo Deus pode estabelecer um grande propósito para conosco. Mas nós precisamos ter um cuidado que o apóstolo Paulo ressalta para nós. No versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Sabe o que quer dizer isso? Não tome a forma do mundo. Sabe por quê? Porque a forma do mundo adultera o seu interior. E você não se manifesta de maneira perfeita para com Deus. O mundo está dizendo as regras, o mundo está trazendo para você os preceitos e que você deve ser assim. Mas não deve ser desse jeito. É por isso que você encontra diversas pessoas depressivas hoje, porque ela pegou um parâmetro do mundo e ela quer viver segundo aquilo, mas não é aquilo que deve ser vivido. Nós precisamos, querido, andar segundo a palavra. Nós precisamos entender que a nossa vida diária é um culto a Deus. A gente já acorda cultuando a Deus. Se você não entender isso, eu sinto te dizer que você está muito distante de Deus, ou ficará muito distante. É quando nós sentimos a presença dele perto de nós. Agora escuta. Algo interessante também que o apóstolo Paulo diz, é que nós devemos nos apresentar, ele está dizendo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo. Ele está dizendo assim: se apresente a Deus de forma santa. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ser santo? A gente tem uma ideia, uma concepção de santo muito errada. Santo quer dizer separado. Eu sou separado para Deus. É isso que quer dizer a palavra santo. Agradável, sacrifício santo, vivo. Tem muita gente que está morta. Embora esteja viva, fisicamente está morta espiritualmente. E o grande problema é que nós nos apresentamos a Deus como um sacrifício morto. Nós estamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. E é por esta razão que nós não sentimos a glória de Deus em nossa vida. Mas quando nós nos apresentamos num culto racional, eu preciso entender que eu preciso estar vivo. Pastor, mas eu estou vivo. Eu estou querendo dizer vivo espiritualmente. Vivo, santo e agradável. Deixa eu resumir para encerrar. Eu preciso ser vivo para Deus. Eu preciso ser agradável. Eu preciso ser
santo para Deus e eu preciso ser agradável a Deus. Diga, eu preciso ser vivo, santo e agradável a Deus. Agora, olhando para si mesmo, você preenche esses requisitos num culto racional para Deus? Fazendo análise de todo o seu contexto de vida, das suas ações, dos seus preceitos, das suas regras, enfim, das suas atitudes, você se considera alguém vivo para Deus, santo para Deus e agradável a Deus? As suas ações, as suas atitudes, elas preenchem esses requisitos ou não? O culto se estende, queridos, além de um templo. A tua vida precisa ser um culto a Deus. Eu vivo em obediência porque eu quero viver, porque a minha vida precisa ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pense nisso e que Deus te abençoe. Se coloque de